Ano 1955. Local: Argentina. Daria início a um dos momentos mais perturbadores da América Latina. O Bombardeiro na Praça de Maio. Nome em homenagem à Revolução de Maio, um dos processos essenciais para a proclamação da independência da Argentina. É a principal praça no centro da capital do país. Em uma manifestação pró-Perón, que seria o presidente no governo, o alvo era a Casa Rosada, sede presidencial do país, onde Perón estaria. Porém, pela falta de visibilidade, os pilotos acertaram a multidão. Pessoas mutiladas, corpos espalhados pelo chão, enormes incêndios demonstrando o grande massacre que ali tinha ocorrido. E aí, meus chuchus, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Hoje iremos falar sobre um quadrinho muito, mas muito interessante. Iremos falar sobre O Eternauta. Quadrinho escrito por Hector, meu xará, quase meu xará na verdade, Oesterheld, um dos mestres da nona arte, sem dúvidas nenhuma, esse com certeza é um dos mestres dos quadrinhos. E desenhado por Francisco Solano Lopes, publicado originalmente na Argentina em 1955 e encerrando suas publicações em 1959. Um período minimamente conturbado, por assim dizer. Mas nós vamos falar sobre bastante coisa ainda. Essa história foi publicada pela primeira vez em formato de tiras semanais, na revista semanal Horacero. O Eternauta foi publicado no Brasil a primeira vez em 2012 pela editora Martins Fontes. E só em 2024 foi publicada a edição definitiva pela editora Pipoca e Nanquim, que é uma das editoras que eu mais gosto. Ele vem com uma luva para você expor na estante em pé, porém o quadrinho não se lê deitado. Exatamente pelo motivo que eu citei anteriormente, que ele seria publicado em tiras. Então, se tirar desse formato, você perde muito do dinamismo da obra. Eu não vou falar muito sobre o acabamento desse quadrinho, porque sinceramente elogiar Pipoca e Nanquim é chover no molhado. É realmente uma edição definitiva, é tudo muito bem acabado e perfeito. Essa capa, inclusive, eu acho ela um absurdo de linda. Que arte apocalíptica é essa do Solano Lopes. Pensa num caba que desenha bem. Inclusive, essa edição é só nossa. Não tem nenhum outro lugar no mundo, tirando o Brasil, que tenha essa edição linda desse jeito, o que realmente mostra o carinho que eles tiveram com a obra. Ah, um detalhe legal é que essa edição vem com marca-página. Eu achei maneiro comentar porque eu gosto de marca-página. Esse é um dos melhores quadrinhos da história e uma das melhores ficções científicas já publicadas. Ela, além de ser utilizada como exemplo de como fazer uma ficção científica para outras obras, tipo assim, tudo que você conhece de ficção científica, e além disso até, que eu tenho certeza que essas obras só existem por conta de O Eternauta. Confia em mim, eu prefiro não falar para não dar spoiler exatamente, porque você só descobre isso lendo o quadrinho. Mas ela, além de tudo isso, também é um símbolo de resistência na Argentina. Oesterheld só não tem, por exemplo, a mesma fama que um Will Eisner. Para quem não conhece, ele é basicamente chamado de o Cidadão Kane dos quadrinhos e o pai dos romances gráficos. Ele é um renomado quadrinista americano e recebeu até um prêmio em seu nome, que é o Prêmio Eisner, que é basicamente o Oscar só que dos quadrinhos. Então vai por mim, esse cara é importante. Mas retomando, o Hector ele só não é tão famoso quanto o Will Eisner porque ele não nasceu nos Estados Unidos e nasceu na Argentina. Você tem certeza disso apenas lendo o Eternauta. E caso não seja o suficiente, muitos estudiosos da área dizem a mesma coisa. Inclusive, dando um pequeno espaço para o Francisco Solano Lopes, que é o artista que desenha esse quadrinho, só para vocês terem um pouco de ideia do quanto esse cara é bom, tá? Vai por mim. Tipo, olha esse estádio. É sério, eu não sei se vocês têm noção, eu não sei se você desenha ou não, mas é sério, isso aqui é muito difícil de fazer. Olha isso, eu amo todos os painéis dessa HQ. De novo eu elogiando o quadrinista, garfo achado na cozinha. Mas falando sério, tudo aqui é extremamente rico em detalhes. Absolutamente tudo se encaixa perfeitamente. Não apenas com a narração, mas também com os balões de fala. Esse quadrinho ele é muito fluido e ele funciona muito bem até os dias de hoje. Para vocês terem ideia, esse quadrinho lançou nos anos 50. A escrita e a arte desse quadrinho elas se complementam, elas são perfeitas uma para outra. Por exemplo, na década de 60, os quadrinhos tinham cenas expositivas, onde o painel ele diz a exata mesma coisa que a narração. Agora, no Eternauta, isso não acontece. O que você lê complementa o que você já viu. Assim como nos quadrinhos atuais. Na verdade, tem muito quadrinho atual que não faz isso tão bem quanto o Eternauta, tá? Mas voltando ao Eternauta e seu roteirista Hector German Oesterheld. Hoje, meus amigos, não falaremos tanto sobre o quadrinho em si. Porém sim, falaremos ainda assim. Vou contar o início dele como de costume, mas o que estamos prestes a ver aqui é o início de uma das obras mais geniais de todos os tempos. E além de tudo, e o grande foco desse vídeo, e uma das histórias mais trágicas do que pode acontecer se você se opor ao autoritarismo. Não estou falando de um personagem de quadrinhos. Não estou falando do protagonista da obra. Não estou falando de ficção. Estou falando de realidade. Estou falando do homem que escreveu o Eternauta. Vocês vão conhecer nesse vídeo um pouquinho da obra, um pouquinho da sua grandiosidade e um pouquinho da vida do único mártir dos quadrinhos. Hector German Oesterheld.
quadrinho se inicia com o próprio Osterheld em uma madrugada em sua casa. Porém, do mais absoluto nada, Osterheld escuta a cadeira na sua frente rangendo como se alguém sentasse nela. Vê alguém se materializando em sua frente, onde inicialmente imagina ser um fantasma. Mas após tocar, percebe que é realmente uma pessoa. Osterheld pergunta quem é o homem. Ele diz que é difícil explicar. Poderia dar centenas de nomes e nenhum deles seria mentira. Fala que o mais entendível seria o nome dado por um filósofo do século XXI, que o resume bem. Ele seria o Eternauta. Diz que precisa descansar um pouco e que precisa passar um tempo na casa de Hector, para retornar a procurar, pois tudo o que ele faz é procurar. Procurar, procurar e procurar. É um homem fadado a sempre procurar. Osterheld encara de forma estranha. Antes que possa responder, o Eternauta interrompe. Antes de me rechaçar, deixe-me contar a minha história. Osterheld, naquele momento, estava prestes a ouvir uma história sobre uma enorme catástrofe que aconteceu no planeta Terra. Não fiz outra coisa além de escutar. Como havia dito. Quando concluiu, ficou claro. Tão claro que me encheu de pavor. Tão claro que me fez sentir enorme piedade por ele. Mas não vou me adiantar. Quero apresentar a história que o Eternauta me contou. Pulando para o final da história, Hector pergunta: em que ano isso aconteceu? O Eternauta responde: em 1963. Em que anos estamos? Hector responde: 1959, o exato ano onde na Argentina a história terminaria de ser publicada. Descobrimos que a tal catástrofe não aconteceu ainda, e Hector chega à conclusão: será possível evitá-la? Publicando tudo o que Eternauta me contou? E assim ele realiza uma puta metalinguagem, tá? Hector estaria publicando o Eternauta para evitar o que aconteceu com o protagonista da história. Eu não irei dar tantos detalhes sobre a história, pois eu realmente recomendo que vocês leiam. Acredite que o que eu disse não irá afetar um terço da sua experiência, pois a obra tem mais de 370 páginas. O que eu contei para vocês não adapta sequer 4 delas. Nesse vídeo em específico eu me preocupei em não dar tantos spoilers, para que vocês procurem ler a obra. Ou assistir a série que está disponível na Netflix, que também é muito boa. Sério, cara, é um negócio histórico. Eu sei que você tem Netflix. Se não for ler, pelo menos assiste essa porra. Toma vergonha nessa cara. E se quiser ler, aqui embaixo tem meu link de afiliado do Mercado Livre. Para que uma pequena parte do valor, ao invés de ir para os cofres sujos das multinacionais, vá para o pobre bolso do homem que vos fala. Você não gasta um centavo a mais com isso. Com o passar do tempo, Juan Salvo, ou melhor, o Eternauta, se tornou um símbolo de resistência política, onde uma pessoa comum decide lutar contra uma força grandiosa na qual parece impossível de se deter. Hector deixa subentendido que a história de O Eternauta seria baseada em toda a situação política onde a Argentina se encontrava. Como, por exemplo, na história existe uma nevasca, na qual eu não vou dar muito detalhes sobre, como eu já disse anteriormente. Mas seguindo, existe essa nevasca que quando Juan olha pela janela, vê todas as pessoas que estavam na rua mortas, gerando uma comoção geral com os poucos sobreviventes que restavam, que se unem em pequenos grupos para tentar se manterem vivos, sendo uma clara referência do bombardeio de 1955, onde nos ensina a nunca esquecer das nossas lutas, das pessoas que se perderam durante as batalhas. Porém, a história não acaba aqui. E para ser sincero, seria bem melhor se ela acabasse. Porque Juan Salvo e Hector Osterheld se encontrariam mais uma vez. Em 1966 haveria um novo golpe de Estado, criando um período de extrema violência e censura na Argentina. E é nesse momento que Osterheld decide novamente mostrar o poder de um homem com ideais inabaláveis. Em 1969 ele lançaria um remake de O Eternauta, onde ele deixaria ainda mais claro a mensagem, mostrando o Salvo se deliciando ao matar os invasores. Eu não vou comentar muito sobre essa HQ porque eu não li, então vou só passar por cima. Mas em 1970, Juan Perón e Isabela Perón, aqueles nas quais estavam tendo manifestação lá no bombardeio, lembra? Então, esses são os Perón. Juan e Isabela Perón utilizavam de várias e diversas formas de tortura, incluindo uma delas a AAA, Aliança Anticomunista Argentina, que era um esquadrão da morte paramilitar de extrema-direita focada especificamente no extermínio de grupos contra o governo, se tornando basicamente uma verdadeira caça às bruxas, e censurando ainda mais a mídia internacional, ou seja, bloqueando todas as possíveis formas de tirar Perón do poder. Empático e aliado ao povo que estava nesse exato momento sendo massacrado por todos os lugares da Argentina, o foda Osterheld e suas 4 filhas entram em um grupo de guerrilheiros chamado Montoneiros, sendo perseguidos e passando em cidade por cidade, fugindo do governo, e o brother ainda arranjou tempo para escrever o Eternauta Parte 2, em que também seria publicado de forma seriada e teria seu início em 1975. Sua filha mais nova, Beatriz, de 19 anos, é dada como desaparecida em meados de 1976. E no mesmo ano, sua outra filha, chamada Diana, essa já grávida, é dada como desaparecida também junto com seu marido. Na sequência, em 77, Hector é preso semanas após ter encontrado com Solano Lopes, o desenhista da HQ.
onde teria entregado o roteiro completo de O Eternauta 2, que ainda não havia sido encerrado. Ele só acaba em 1978. As pessoas liam O Eternauta 2 achando que Hector estava solto e vivo, onde também era publicado na revista Hora Zero, onde não poderia expor absolutamente nada do que estava acontecendo, porque senão também sobrava para eles. Existe um livro chamado Bienvenido, escrito pelo Paulo Ramos. No último capítulo, mostra uma entrevista com um sobrevivente da ditadura, que foi mantido na mesma prisão que Osterheld. Esse sobrevivente diz que reconheceu Hector pelo autor ser semelhante a outro personagem de sua própria autoria, chamado Ernie Pike. Esse personagem teve sua primeira run escrita por Hugo Pratt, que usou de modelo o rosto do autor para fazer o personagem. Hector cumprimentava cada um dos prisioneiros novos que chegava. Ele as cumprimentava e as tranquilizava todos os dias. Também é informado que ele nunca parou de escrever seus quadrinhos, obras que nunca teremos as chances de ler, até que um dia o levaram embora da prisão. E Hector Osterheld nunca mais foi visto. Foi dado como desaparecido. É curioso pensar nisso, né? Porque Juan Salvo foi fadado a vagar pelo tempo sempre procurando por algo. Um viajante eterno. Um Eternauta. E tempos depois, o próprio Osterheld nunca seria encontrado. Seria algo que nós sempre estaríamos fadados a procurar. Hoje existe uma pergunta, ainda sem resposta. Onde está Osterheld? Retomando a 1977, logo depois de seu sequestro, Marina, sua terceira filha, também é dada como desaparecida. Stella, sua quarta filha, é assassinada numa tentativa de sequestro. É duro pensar que ela teria o final menos doloroso dos 5. Curioso que em Eternauta 2 o protagonista também perde sua família. Assim como Juan, Hector deu tudo o que tinha contra a luta de um dos regimes mais autoritários da América Latina. E a parte mais impressionante disso tudo, ele não levantou uma arma para isso. O que ele precisou fazer para incomodar tanto o governo foi apenas levantar sua caneta e apoiá-la sobre o papel. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Foi um trabalho muito gratificante trabalhar nele. Foi algo que eu fiz com muita calma e muito interesse sobre a obra. Espero que você tenha gostado. E saiba que mesmo eu tendo falado bastante, o quadrinho ainda vale muito a sua leitura. Além de ser lindo e ser uma história muito fluida de ler, é muito importante não só para a história dos quadrinhos, mas para a história da América como um todo. Como sempre, esse é o desenho desse vídeo, o nosso queridíssimo Juan Salvo, ou o Eternauta. Tive que tirar meu Batman. Aí, nosso ranzinho. Como sempre, agora são 4h17. Enfim, espero que você tenha gostado. Torço para que nos vejamos em breve. Tô cansado.